Começar a gravar. Bem, então bora lá. Antes de iniciar propriamente, queria agradecer a compreensão de vocês, né? Na semana passada a gente precisou cancelar o grupo, tive uma crise de faringite e estava sem voz. Então, obrigado pela compreensão e também pelas mensagens de melhora. E cá estamos nós, né? A proposta de hoje é discutir, continuando, né, esse percurso que estamos fazendo, é pensar o lugar do grande outro em Lacan. Existem várias formas de chegar, né, nessa discussão, existem várias leituras, né? E a que eu vou apresentar para vocês é uma leitura que eu gosto muito de fazer, de começar a pensar o grande outro como Lacan apresenta, né, da definição do sujeito enquanto dividido, né? A definição de grande outro em Lacan, ela é polissêmica, então ela vai ter vários sentidos em alguns momentos, né? Vocês vão ver o grande outro como o campo da linguagem, como a sede do significante, como fundamentura, né? Enfim, mas eu gosto de pensar muito o grande outro como um lugar simbólico, né? Simbólico que antecede, precede e estrutura o sujeito. Então, hoje, o nosso plano de voo é o seguinte: nós vamos passar aí pela introdução, né, do que seria esse conceito do grande outro. Não mudou o slide para vocês? Ah, agora foi. Bom, minha tela ficou preta aqui, mas eu acho que vocês estão me vendo ainda, né? A tela tá preta para todo mundo. Você está aparecendo. Eu tô Tô te aparecendo, mas vocês vendo. estão vendo o slide já? Sim, Tá no plano de voo para todo mundo, né? Sim. tá ok, lindo. Ah, então maravilha. Então agora foi. Agora ele acordou. Então a gente vai passar pela introdução ao conceito do grande outro, depois vamos falar um pouquinho sobre os três tempos do Édipo, que é a releitura que Lacan faz em relação ao complexo de Édipo em Freud, e daí pensar um pouquinho a noção de trauma para Lacan. Para daí a gente ter condições de discutir o lugar do grande outro e fazer uma pequena introdução sobre o simbólico e a falta, que é justamente o nosso tema de estudo na semana que vem, quando nós formos pensar a dimensão simbólica da falta. A postulação da função do grande outro aparece antes da especulação do sujeito como dividido. É deste lugar que o Lacan quebra a ilusão psicológica. Qual ilusão? Né? Aqui nós estamos falando ali entre 1940 e 1945, ou seja, no início do ensino de Lacan, né, onde o que estava em voga era o que era conhecido como uma análise do ego. Essa análise do ego, né, ou a psicologia do ego, era o que Lacan chamava de uma psicanálise lida às avessas, né? Então Lacan dizia que os pós-freudianos tinham lido Freud às avessas e que o trabalho da psicanálise não era uma análise do ego, e sim uma análise do discurso. Então, quando Lacan falava da análise do ego, era justamente dessa ilusão psicológica de que todo o trabalho analítico seria um trabalho realizado entre duas pessoas, né? Então, two bodies psychology, né? Uma psicologia de dois corpos. O Lacan vai dizer que não, né? Que a análise não acontece a dois e sim a três, né? Em três. Então, eu teria de um lado o analista, de um lado o analisante e de um outro lado a palavra, né? Então, ou seja, situando a palavra não só como o meio, mas como da, o fundamento da análise, né? O fundamento do sujeito, da estrutura subjetiva. Então, o Lacan situa, né, o Lacan chega na psicanálise
situando esse registro que ele vai nomear de registro imaginário, né? Então, o ego para o Lacan está num registro imaginário, dado que ele é constituído por uma alienação. Então, uma análise do ego, né, para Lacan seria puramente um manejo no imaginário. Sendo o sujeito, né, o Lacan vai conceituar isso alguns anos depois, sendo o sujeito, então, um efeito do significante, se eu quiser, então, ter uma mudança subjetiva, uma mudança no sujeito do inconsciente, este manejo não deveria ser no imaginário, e sim no simbólico, ou seja, na cadeia significante. Então, veja, quando Lacan chega no Seminário 1, ali em 1953, 1954, já pensando fazendo essa releitura freudiana. O Seminário 1 não é o Eu na Técnica de Freud, né? Agora me deu um branco. É os escritos técnicos de Freud. O Lacan, ele chega no Seminário 1 já com a sua tríade, né? Então, se a gente vê que o Lacan vai ter uma grande ênfase introduzindo a tópica do imaginário, né? No Seminário 2, ele já começa a trabalhar um pouquinho o conceito de grande outro, especialmente a teoria do significante, para dar conta justamente do Seminário 3, que é a psicose, já situando a psicose enquanto uma estrutura clínica discursiva, né? Então, se cada estrutura clínica é uma posição que o sujeito ocupa no discurso em relação à castração, eu tenho um significante, né, que inscreve o sujeito na ordem simbólica, ou seja, no campo da linguagem. Então, vejam, o Lacan, ele usa a linguística como um recurso teórico para ler o inconsciente. Daí o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Então, bem, o Lacan vai constituir o que seria o grande outro, né, antes dessa apresentação do sujeito como dividido. Em Hegel, a gente já encontra, né, essa definição de que o sujeito é constituído no processo de reconhecimento recíproco, ou seja, uma dialética entre consciências. O Lacan vai retomar e vai ultrapassar essa concepção, fazendo um deslocamento importante desse eixo entre sujeito e sujeito para um eixo sujeito e grande outro. Então, o grande outro não é um outro sujeito, mas é um lugar simbólico, é o lugar simbólico que precede e estrutura o sujeito. Há um tempo, eu acho que foi no mês passado, eu dei uma aula sobre psicopatologia lacaniana. E aí eu lembro que para situar a psicopatologia lacaniana, era preciso situar da psicopatologia geral, né? E daí eu usei como referência o Karl Jaspers. O Jaspers, ele vai apresentar duas formas, né, de fazer essa leitura de uma psicopatologia geral, que seria via a compreensão e a causalidade. A compreensão seria algo de um registro do espírito, então, portanto, de uma questão psíquica, enquanto a causalidade seria sempre física, né, do ponto de vista biológico. Lacan ele vai se aproximar de Jaspers até ali em 1932, quando Lacan publica sua tese de doutorado, muito próximo das ideias de Jaspers, né? Lacan vai ser considerado como um dos mais verdadeiros jasperianos da França até 1938, quando em 1938 Lacan começa a se afastar de Jaspers. Por que Lacan começa a se afastar de Jaspers, né? Porque Jaspers começou a negar a descoberta de Freud, que era o inconsciente. Então, para o Jaspers, uma compreensão infinita não seria possível. O que seria uma compreensão infinita? O que o Freud acreditava, que é o quê? Que o sintoma ou que a causa, né, para qualquer sintoma poderia ser psíquica. Então, atribuindo
psicopatologia ou algumas patologias, uma causa puramente no psiquismo. O Jaspers discorda disso, dizendo que era possível somente eu ter uma causalidade do ponto de vista biológico. Lacan, então, vai começar a pensar, estudar um registro que seria capaz de afetar ambas as coisas, afetar tanto o corpo quanto o psiquismo. Então, aquilo que o Jaspers chamava de uma dimensão, de uma causa natural, Lacan vai chamar isso de real. De uma compreensão, Lacan vai chamar de imaginário. E aí o Lacan vai introduzir um terceiro registro. Esse terceiro registro é o simbólico, portanto, o campo do grande outro. Então, a linguagem para Lacan, ela atravessa tanto o organismo biológico quanto o psiquismo. Lacan vai apresentar isso de uma maneira bem implícita num texto de 1938, que é Os Complexos Familiares. 8 anos depois, se eu não me engano, quando Lacan apresenta o texto sobre a causalidade, formulações sobre a causalidade psíquica, o Lacan já se afastou totalmente de Jaspers, dizendo que há uma causalidade totalmente psíquica, né? Então vejam, a introdução do registro, do registro não, da noção de grande outro enquanto um campo, um lugar simbólico que cede e estrutura o sujeito, já está presente no ensino lacaniano antes do seminário 1. Então, no texto sobre os complexos familiares, o Lacan vai dizer que há algo na família, que é algo na transmissão, né, assim, que é transmitido de uma geração para outra, que tem a ver com uma função. Então, quando Lacan introduz o termo grande outro, grafado com a letra maiúscula, ele já faz essa grafia distinguir uma função estrutural que ultrapassa o campo do semelhante, que era esse campo do semelhante muito em voga em 1940, 1950, que é esse campo entre consciências, né, do Two Bodies Psychology, uma psicologia do ego, uma análise do ego. Isso para Lacan seria uma psicanálise falsa. Psicanálise verdadeira, né, como o texto lá de 1958, é aquela que se orienta pelo rastro do desejo. O Lacan remete o desejo ao significante, portanto, há uma cadeia de significante que estaria dentro de um registro simbólico. Então, sendo uma análise do discurso, eu trabalho o inconsciente, portanto, na cadeia significante e não o ego. Né? No início do seminário 2, que é o eu na teoria de Freud, né? O Lacan, o primeiro capítulo fala disso. Então, o primeiro capítulo chama Psicologia e Metapsicologia. Então, o Lacan separa, dizendo que psicologia e psicanálise não são a mesma coisa. A psicologia toma o ego enquanto objeto de estudo. Por isso que tem toda uma pegada descritiva, né, de descrever o que as funções do ego, do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista emocional, enfim. A psicanálise se orienta pela metapsicologia, aquilo que a gente viu lá no primeiro encontro. Então, a metapsicologia é justamente essa possibilidade que nós temos em descrever o funcionamento do inconsciente em seus aspectos tópico, dinâmico e econômico. Então, vejam, a metapsicologia é justamente o que permite com que a psicanálise saia do campo da descrição para o campo da estrutura. Então, quando o Lacan introduz o termo grande outro, grafado com a letra maiúscula, ele está falando de uma função estrutural. Então, o pequeno outro, ou seja, grafado aqui com a letra minúscula, seria esse semelhante, né? A outra pessoa de carne e osso, esse parceiro, portanto, imaginário, que estaria ligado com o eu especular. O Lacan vai trabalhar lá no texto sobre o estágio do espelho, portanto, dentro de um registro imaginário. Já o grande outro, né, grafado com a letra maiúscula, é o lugar simbólico, o campo da linguagem, portanto, a sede do significante. Sempre vai aparecer esse A maiúsculo, né, porque grafia é em francês.
né? Então, outro é autre em francês, e aí fica com A maiúsculo. Isso não foi traduzido, né? Porque o Lacan também ele vai recorrer à matemática, à lógica e à linguística, para quê? Para, ao fazer os grafos, especialmente o grafo do desejo, o Lacan queria focar numa transmissão simbólica da psicanálise e não numa transmissão imaginária. Daqui que chega a releitura do Complexo de Édipo. Então, o que seria uma transmissão imaginária, né? Psicanálise? É a transmissão imaginária de que quando se pensa o Complexo de Édipo, é essa historinha de que o menino se apaixona pela sua mãe, a menina se apaixona pelo seu pai, tem uma relação quase que incestuosa. Para o Lacan, isso é um mito, e o mito é inutilizável na clínica, né? O Lacan diz que o Freud usou esse mito, né, no sentido metafórico. Então, Lacan vai pegar esse mito e vai extrair o quê? A estrutura por trás do mito. E aí, para não ter essa confusão, ele transforma isso em letras. Então, quando Lacan chega nos grafos, ele grafa isso com letra maiúscula, com letra minúscula, situando um lugar, uma estrutura, né? Então, por isso que isso não vai ter uma tradução para o português, assim, quando a gente está fazendo uma equação em matemática, não se traduz o x. X e y igual a b. Ah, o que significa x? X é x, né? Nesse mesmo sentido. Para quê? Lacan focava na estrutura. Então, objeto é aquilo que representa a falta em psicanálise. Então, o objeto do ponto de vista estrutural representa o vazio. Se o objeto é aquilo que representa a falta, qualquer coisa pode ocupar um lugar de objeto. E aí, falo para Lacan é o objeto que representa o desejo. Então, veja, se o objeto representa a falta, qualquer coisa pode ocupar o lugar de desejo, não necessariamente o pênis. Então, veja, Freud usou o complexo de Édipo pensando a fase fálica, porque ele se deu conta de que é na fase fálica que as crianças percebem a diferença anatômica. Uma das formas de lidar com a diferença é através da presença e ausência. O Lacan vai situar essa discussão no campo da linguagem. Então, no campo da linguagem, todos, em algum momento, estarão sujeitos à castração. Todos. Então, o que muda é a forma como cada um se posiciona diante da castração. Então, se eu aceito a castração, que é simbólica, eu estaria falando de uma estrutura neurótica. Se eu for acluo, psicose. Se eu desminto ou denego, perversão. Ou seja, são estruturas discursivas, por isso que o Lacan vai pensar num diagnóstico discursivo. Então, o sujeito, ele nasce, não é uma palavra boa, apaga esse nasce da história. O sujeito, ele se estrutura, ou ele é estruturado, é melhor ainda. O sujeito é estruturado, ou se constitui também, no campo do outro. Isso é, no campo da linguagem. Lacan vai dizer que o sujeito é um efeito do significante. Quando Lacan usa a metáfora, pensando na metáfora paterna, né, o que é a metáfora paralinguística? A metáfora paralinguística é uma relação entre dois significantes que produzem um efeito de sentido. Então vejam, uma relação entre dois significantes. Então Lacan vai situar o significante S1, significante primeiro, que ele vai dar que representa a função materna, e o significante S2, que significa a função paterna. A relação desses significantes tem como efeito, produz um efeito. Aqui o Lacan situa o sujeito. Então, quando ele pega lá a linguística de Saussure e ele inverte a posição do significado do significante, colocando o significante sobre o significado, é para dizer que essa relação entre significante e significado é puramente arbitrária. Então, se essa relação é arbitrária, né, no inconsciente não há um sentido oculto. Por quê?
Porque a partir do momento que eu altero o significante, eu produzo um outro sentido. Então, o inconsciente, ele produz, ele tem esse efeito, ele não guarda o sentido. Daqui que a gente entende aquela diferença que nós já discutimos da interpretação em Freud e em Lacan. Para Freud, o inconsciente é esse depositário dessas representações, né? Uma visão quase que organicista. Para Lacan, não. O inconsciente, então, sendo estruturado como uma linguagem, essa cadeia de significantes produz o sentido. Então, às vezes, né, eu posso ficar preso a um sentido, e se eu quiser me desprender desse sentido, desfazer esse sentido, eu preciso, então, mudar a estrutura, né? A estrutura pode ser, né? Mas fazer uma alteração na cadeia significante, né? Eu indico para vocês um livro de uma psicanalista que chama Luciana Salum. O livro da Luciana Salum é Lacan e a Estrutura da Cadeia Significante. É um livro muito bacana para pensar justamente a teoria do significante, né? Então, se o moi, se o ego para o Lacan é imaginário e o je, né, o sujeito do inconsciente, é falante, é preciso uma teoria do significante para conseguir ler a fala do inconsciente, né? Então, é um livro muito, muito gostoso e muito fundamental para a gente entender a teoria lacaniana. A Luciana Salum, inclusive, vai dar uma aula para nós no dia 4 de dezembro. Se eu não me engano, o tema da aula dela é Entre Desencontros, Desamparos e Significantes. A gente pensar justamente essa estrutura da cadeia significante. Quem quiser participar só dessa aula, tem como? Eu acho que vai estar R$ 120, vai ser à noite. E na mesma semana a gente vai ter uma outra aula com o Marco Antônio Coutinho Jorge, que vai falar sobre a pulsão, o sofrimento e a fantasia, né? Que são duas atividades que fazem parte aí das atividades de encerramento do ano. Então, bem, fechando esse grande parêntese, se o sujeito, então, é constituído no campo da linguagem, sendo um efeito da linguagem, e se essa linguagem ela antecede o sujeito, na entrada da linguagem, ela não é sem efeito, não é sem resto, perdão. Então, quando se é introduzido na linguagem, algo se perde. Algo não se simboliza. A linguagem, ela estrutura o sujeito, mas, ao fazê-lo, o corta, o divide. Este corte é a condição mesma de sua subjetivação e também a forma mais primordial do trauma. Então, veja, eu tenho um significante que, ao inscrever na linguagem, né, escrever o sujeito na linguagem, ele não é suficiente para dizer do sujeito. Então, ao inscrever, eu corto. Por quê? Não há um grande outro do grande outro. Eu não tenho uma linguagem capaz de falar por toda a linguagem. Então, há uma falta que é estrutural e que é condição mesma da linguagem. Por conta dessa falta, que a linguagem é possível. Bom, então vamos pensar agora essa questão do trauma, e para pensar a questão do trauma, é onde o Lacan vai retomar o complexo de Édipo em Freud. O trauma aparece em Freud como um acidente. Desse acidente aconteceria a constituição subjetiva e daí a fantasia para lidar com a falta instaurada pelo trauma. O Lacan vai pensar diferente. Ele vai dizer que esse trauma é necessário para a constituição subjetiva. Então, vejam, a entrada no registro simbólico, ela é traumática porque ela implica uma perda. O sujeito só se constitui ao preço de ser separado de algo. Então, do que o sujeito está sendo separado ao se inscrever na linguagem? Dessa ideia de uma plenitude possível. Que é isso que o Freud vai chamar, Freud chamou de narcisismo primário. Então, o narcisismo primário é esse momento em que a criança se identifica com essa imagem e uma imagem plena, toda, né? Daí aquela onipotência,
né? Daí a sua majestade o bebê. É preciso fazer um furo nessa imagem. Então, quando Freud pensa em introdução ao narcisismo, ele diz, né? O narcisismo é um período intermediário entre o autoerotismo e a relação objetal, certo? É preciso, está lá em 1914, Freud diz, é preciso que haja uma nova ação psíquica para que o ego se constitua. Freud não fala qual ação psíquica é essa, mas que essa ação psíquica seria quando eles se identificassem como imagem, daí o investimento na imagem. Freud trata o ego como um objeto e Lacan vai tratar ele como uma imagem. Por isso que o Lacan vai recorrer à ótica, que a óptica, perdão, é a disciplina que estuda a relação entre as imagens e um objeto. Então, o estágio do espelho é o recurso que o Lacan utiliza para mostrar como que uma imagem passa a ser um objeto de investimento a partir do olhar do grande outro. Então, o grande outro é o que representa o espelho plano naquele esquema de Boas, né? No esquema lá do estágio do espelho em Lacan. Então, vejam. Qual que é a proposta de Lacan aqui? É a mesma que a gente discutiu, falo brevemente no comecinho do nosso encontro. Sair desse registro imaginário. Então, quando o sujeito está alienado, por isso que o Lacan usa esse termo, né? Por que alienado? Porque ele só se reconhece fora. Eu me identifico com uma imagem que é outorgada pelo outro, para que daí eu me perceba como separado do outro. Quando eu, então, sou separado do outro, o que eu perco é essa plenitude. Então, esse algo perdido, né, que não vai ser simbolizado nessa inscrição da linguagem, é o resto real que o simbólico não consegue assimilar. Esse resto real é o que o Lacan vai conceituar depois como objeto A. Existem duas leituras sobre o objeto A, né? O objeto A pode ser entendido como resto dessa operação, né? Qual operação? A inscrição no simbólico, a entrada na linguagem. O Alfredo Edelstein, num livro que chama O Outro Lacan, ele vai trabalhar o objeto A não como um resto, mas como uma operação. Como uma operação simbólica que marca justamente, marca e delimita o limite do simbólico. Né? Ou seja, o simbólico tem um limite, esse limite é justamente de não conseguir abarcar o real. O real é isso que fica fora, aquilo que não é simbolizável, que não é apreensível. A partir do momento que o real é apreensível, apreensível não é não, qual que é a palavra que eu ia usar? Apreendido, né? A partir do momento que o real ele é apreendido, ele deixa de ser real e passa a ser imaginário. Então, essa é a função do imaginário. O imaginário consiste. Então, lembra dessa explicação que eu falei sobre o objeto? Se o objeto representa falta, o imaginário pode consistir alguma coisa no real para aplacar alguma falta. Por isso que na clínica, né, a gente não fica trabalhando no imaginário, né? Vou dar um exemplo. O imaginário consiste em dar consistência para as coisas. Aí o analisante chega e fala assim: quando eu conseguir essa promoção no trabalho, todos os meus problemas estarão resolvidos. Vejam, a promoção no trabalho é o objeto encontrado na realidade capaz de consistir uma falta. Do ponto de vista imaginário, ele tampona. Só que do ponto de vista estrutural, não. Porque sendo a falta estrutural, não há objeto capaz de tampar essa falta. Mas o que acontece quando o sujeito, então, consegue tamponar essa falta? Angústia. Por isso que lá no seminário 10, Lacan vai falar que a angústia não é sem objeto. Ou seja, a angústia é justamente a falta da falta. Quando não há falta, né, o sujeito se aproxima do quê? Do real. Então, bem, é justamente sobre esse ponto, qual ponto? Sobre o objeto A, né, onde o sintoma se formará. Então, para dar conta dessa discussão sobre o trauma, sobre a inscrição simbólica, é quando Lacan vai pensar
os três tempos do Édipo. Ele retoma o complexo de Édipo, Lacan vai ser... Vai ser, não, ele vai se basear também bastante, né, nas propostas da Melanie Klein, dizendo que o Édipo acontece antes, né, começa antes do que o Freud propunha. Freud propunha o Édipo ali a partir da fase fálica, Melanie Klein vai dizer que já há sofrimento psíquico a partir dos 6 meses de vida. É isso que vai causar uma grande cisão na psicanálise, né? Porque a Ana Freud vai estar de um lado dizendo que não, Melanie Klein de um outro, aí a gente tem uma cisão assim na psicanálise, com os kleinianos para um lado, os ana freudianos no outro, até chegar o Winnicott no meio, ele fala assim, gente, calma aí, né? É possível a gente pensar isso de outras formas, pensando aí a psicanálise com crianças. Mas, bom, vamos focar aqui. O Lacan vai pegar o complexo de Édipo e vai dizer que ele acontece em 3 tempos. Então, o primeiro tempo do complexo de Édipo é o estágio do espelho. Então, o estágio do espelho é esse momento onde eu saio de um corpo espeaçado e vou para um corpo uno, ou seja, para uma unidade, para uma constituição. É aqui que se constitui o ego, para Lacan. Aqui, a operação simbólica é justamente a alienação ao desejo do grande outro. No caso, a função materna. Eu coloquei como letra minúscula, mas entendam sempre esse mãezinho aqui, esse mãe, com letra maiúscula. Qual que é a diferença? Sempre que tiver escrito mãe ou pai com letra maiúscula, eu estou falando da função e não da pessoa, certo? Então não tem a ver com sexo biológico, tem a ver com quem desempenha essa função. Então, qual que é o efeito traumático da alienação? O sujeito ele é falado antes de poder falar. Então, ou seja, aqui eu tenho a perda da autonomia e eu tenho justamente uma alienação ao significante. Então, quando Lacan pensa o estágio do espelho, ele vai dizer que, dado a prematuridade orgânica, o psiquismo antecipa uma unidade que lhe é negada do ponto de vista motor. Então, não há uma autonomia aqui. Isso para o Lacan, esse encontro com o real do próprio corpo, já é um efeito traumático, daí essa cola, essa alienação no significante. O segundo tempo seria a intervenção do nome do pai. Nome do pai para Lacan é um significante. Por que nome do pai? O Lacan vai usar essa ambiguidade, especialmente pela sua homofonia em francês. Então, nome do pai ou nome do père, o nome tem o mesmo som de não. Então, dá uma ambiguidade. Então, nome do père, né, tem o mesmo som de não do pai. Né? Então, assim, o nome é essa operação que nomeia, portanto, inscreve. O não é essa que introduz uma lei, a interdição. Então, esse significante nome do pai para o Lacan é esse que, ao mesmo tempo que nomeia, interdita, que barra. Então, o corte edípico é vivido como perda desse amor materno, ou seja, uma ilusão uma ilusão que o Lacan vai trabalhar no jogo especular. Né? Jogo especular, eu vou explicar esse jogo especular daqui a pouco, só concluir isso aqui, para não ficar muito confuso. De não ser tudo para o grande outro, ou seja, de não ser o que o grande outro deseja, né? O objeto de desejo. E no terceiro tempo, é o encontro com a falta onde? No grande outro. Então, aqui eu acho que há um grande outro completo, né? E quando eu aceito uma castração, eu entendo que há uma falta no grande outro. É aqui que dá a dissolução do complexo de Édipo. Então, veja, eu me identifico com essa função, né? No sentido, se eu não posso, ele também não pode, mas eu posso me identificar a ele e ter o que ele tem. Essa identificação dissolve o complexo de Édipo. Então, o sujeito descobre que não há um grande outro completo, e aqui nós temos o trauma fundamental, ou seja, de um sem garantia. Não temos garantia de nada. Alguém falou que tem uma dificuldade em relação a pensar o significante nome do pai, né? O Lacan, ele vai dizer que
a linguagem é a condição para o inconsciente. E, correlativamente, o inconsciente é a condição para a linguística. Então, Lacan usa a linguística para tornar as formações do inconsciente, o acaso, como legíveis. Então, pensando numa operação em que a linguagem precede o sujeito, ele precisa ser inserido nessa linguagem. Então, por isso que o Lacan, quando ele retoma ali a teoria de Saussure, ele inverte essa lógica do significado sobre o significante, né? Dizendo que não é o significado que dá o sentido das coisas, mas é justamente o efeito do significante. Cada vez que eu mudo os significantes, eu produzo um efeito. Então, ou seja, há uma dominância do significante sobre o sujeito. Quando Lacan, então, começa a pensar essas operações, ele começa a grafar isso e separar, fazer essa distinção. Então, ele grafa com letra maiúscula aquilo que estaria ligado a uma função simbólica e com letra minúscula essa que estaria numa relação do semelhante, portanto, imaginária. E aí, quando ele trabalha o nome do pai, durante não só o nome do pai, né, o significante nome do pai, durante todos os seminários do Lacan, o Lacan ele vai brincar muito com essas homofonias, né, com essas ambiguidades. Por quê? Porque é onde o significante aparece, é onde o inconsciente aparece, né? Então, ele pensa muito na condensação e deslocamento, só que ele traduz isso, né, para metáfora e metonímia. Então, veja, é o significante que entrega ali o inconsciente. Então, a pessoa chega e fala assim, eu estou muito cansado, né? Essa semana foi muito cansativa, não aguento carregar os pesos nas costas. Numa outra sessão ela vem falar de algo, de uma mala, de um peso, fulano está só enchendo o saco. Então, veja, enquanto significado, eles estão muito longe. Mas enquanto significante, tem algo ali que se repete, né? Peso, mala, sacola, carregar. Ou seja, tem um fio ali, tem uma cadeia. Por isso que o analista, né, escuta o quê? A temporalidade do discurso. Sendo a temporalidade do discurso, a pontuação é o quê? É aquilo que a linguística tem para segurar o sentido. Por que segurar o sentido? Porque se os significantes estão sempre ali se movimentando, né, poderia ter um deslizamento sem fim. E aí o Lacan vai instituir vai apresentar um conceito que chama ponto de estofo. Esse ponto de estofo é a capacidade de um significante sustentar uma cadeia. É aqui que estabiliza o sentido por um determinado tempo na área. Então vejam, a pontuação é justamente uma forma do quê? De fechar uma frase para daí ela ter um sentido. Por que que é temporário? Porque esse efeito é o Nachträglich, ou seja, o só depois. Então, quando eu pontuo, eu faço um movimento retroativo. A essa retroação produz um novo efeito de sentido. Então, o nome do pai, o Lacan vai utilizar ele justamente por essa ambiguidade. Então, o nome do père, né, é ao mesmo tempo nome, ou seja, esse que nomeia, que insere, mas também é o não do pai, ou seja, é a interdição, é a lei. Então, o significante nome do pai, ele representa isso, a inscrição na linguagem e a interdição, a barra. Nem tudo é possível, você não pode tudo, você é limitado. Sim, falando brevemente, né? A gente pode retomar isso em outro momento, se vocês tiverem interesse. É aqui que eu queria falar para vocês daquele jogo especular, né? Que eu não queria adiantar. Eu usei esse esqueminha muito tempo atrás, né? Para falar sobre os 3 tempos do Édipo. Não tá tão bonito, mas ele tá... Parece óbvio que eu falar, mas tá desenhado, né? Eu acho que desenhado fica mais fácil da gente organizar os coleguinhas. Então, veja, nós temos os 3 tempos do Édipo. Né? No primeiro tempo do Édipo, o Lacan situa o estágio do espelho. O estágio do espelho é esse momento em que eu saio de um corpo espeaçado para um corpo total. Ou seja, eu me alieno
a imagem é otorgada pelo grande outro. Sendo assim, eu ocupo uma posição de objeto. De objeto porque eu estou alienado, colado, querendo ser o significante S1, ou seja, o objeto de desejo da função materna, o falo. Aqui eu tenho essa especulação de que eu sou tudo, né? No segundo tempo, eu tenho uma crise narcísica. É o que o Freud vai chamar de complexo de castração. Então, o complexo de castração, ele mostra justamente, então, você não é tudo isso, né? O que que... E aí o Freud vai usar o fordar, né? Aquela brincadeira, o jogo que o neto dele estava usando. Que é um aqui e um lá, né? Então aí é o psiquismo, o ego, constituído, começa a fazer uma especulação. Então, uma hora minha mãe está aqui comigo, uma hora ela vai para lá. Mas o que que ela tem lá que é mais importante do que eu que estou aqui, que sou a razão da vida dela? Então, nessa especulação, vem o complexo de castração, ou seja, o medo da falta. Tem algo que é mais importante que eu? Posso perder, então, o amor da minha mãe? Isso é o que gera esse jogo especulativo, né? E é o que faz também o que era uma frustração se tornar uma privação. Por quê? Vamos situar isso num exemplo. Vamos supor que o que tem lá que é mais importante que eu, do ponto de vista especulativo. Por isso que o Lacan fala que o complexo de Édipo é um mito, mito no sentido mítico, porque é visto do ponto de vista da criança, tá? Então a criança faz essa especulação de que o trabalho é mais importante com a minha mãe. Então, para recuperar o amor da minha mãe, eu preciso investir nesse objeto de desejo dela. E aí eu não quero mais ser o falo, eu quero ter o falo. Então, se o trabalho é o falo, o objeto de desejo, então eu quero começar a trabalhar também. Eu vou trabalhar com você. É aqui que entra o significante S2, o nome do pai, ou seja, a interdição. Alguém tem que chegar e falar assim, não, você não vai trabalhar com a sua mãe. Então, veja, aquilo que era uma frustração passa a ser uma privação, no real. Aqui, com a introdução desse significante, eu entro para o terceiro tempo do Édipo, que é a castração simbólica, né? Então, assim, eu aceito essa castração. Então, não é que eu perdi o amor da minha mãe, é que eu nunca tive esse amor. E assim eu posso me identificar, então, com a mulher e ter um amor equivalente. Na identificação acontece a dissolução do complexo de Édipo. Então, a saída do Édipo marca o quê? A internalização da lei, né, e a metáfora paterna, né? Não vou explicar a metáfora paterna porque não é o nosso objetivo de hoje. Mas o Lacan tem uma tema, né? Tem uma metáfora para dizer dos lugares presentes nisso. Mas eu acho que dá para a gente discutir isso no nosso último encontro, quando a gente for pensar o lugar do analista. Enfim, então quando eu aceito essa castração que é simbólica, eu então sou dividido e a falta é instaurada. A partir daqui, o desejo é constituído. Por isso a dialética. Só há desejo porque há falta, só há falta porque há desejo. Então, a partir do momento que eu tenho uma falta instaurada, eu tenho um sujeito desejante. Bem, estou prestando um pouquinho porque eu quero ouvir vocês, né? E estou vendo que a gente está quase em cima da hora já. E aí agora eu pensei, né, e coloquei um esqueminha para a gente juntar os três tempos do Édipo, pensando o real, simbólico e imaginário, né? E pensando os efeitos e as operações em cada um deles. Então, num primeiro tempo, nós temos um registro imaginário, o lugar do grande outro ele é absoluto, né? E por isso que eu me alieno a ele. Então, o efeito é essa função com o desejo do grande outro. No segundo tempo, é quando entra, né, o significante S2, portanto, eu sou inserido no registro simbólico. Aqui me é apresentado a castração, ou seja, a introdução da falta e da lei. Castração, gente, é limite, tá? O Lacan trabalha sempre do ponto de vista simbólico. Então, não é alguém real que vai chegar e castrar, amputar, não é isso. É uma lei. A lei precisa ser inserida, uma barra. Aqui não. Por quê? Porque não. E no terceiro tempo, nós temos onde o simbólico não alcança, o limite.
né? Ou seja, algo fica fora disso. E daqui eu tenho o real e o simbólico. Então, ou seja, o grande outro ele é barrado, dessa barra, dessa divisão, eu tenho a subjetivação do desejo. Portanto, um sujeito dividido, e daí o surgimento do sintoma. Então vejam que, a depender de como eu me posiciono diante da castração, eu vou me estruturar de uma forma específica dentro da linguagem. Então, se eu entro na linguagem já com a falta constituída, é possível duplo sentido, né? E aí, o que que vem para tampar a falta, né? Para dar uma suplência? A fantasia. Eu estou falando de uma estrutura neurótica. Ah, mas se não tiver falta, então a fantasia não opera. De fato, não opera. E aí, o que que tem? Então, a constituição de um delírio, né? Ou de alucinação. E veja, se não tem falta, o sentido ali é literal. Então aí eu vou ter o quê? Um discurso acelerado, né? Um pensamento picado, que a gente vê que é algo muito comum, muito próximo ali de um funcionamento esquizofrênico, né? Psicose, enfim. E se eu consigo desmentir essa falta? Aí eu estou falando de uma perversão. E aí eu preciso o quê? Construir uma cena e sustentar a cena. Então, por isso que a cena na perversão é mais importante que o objeto em si, seja no fetichismo, seja no masoquismo, ou seja no sadismo. Então, para o Lacan, as estruturas clínicas têm a ver com a forma com que eu me posiciono diante da castração. A castração vai ser imposta para todos, e o que muda de um para o outro é como eu me posiciono diante dela, né? Por isso que o significante nome do pai, ele é tão importante nessa operação. Então, o Édipo lacaniano, ele não é uma narrativa familiar. O Édipo lacaniano é uma metapsicologia da linguagem e da falta. Então, nos três tempos, o sujeito passa da alienação à separação e desta para a assunção da sua própria divisão. Assim, o lugar do grande outro vai ser, em cada momento, na alienação é o espelho, na separação é a lei e na assunção da própria divisão é o furo. O sintoma é o ponto onde essa estrutura se condensa. Um significante dirigido ao grande outro barrado, ou seja, um modo singular de gozar, posso traduzir, um modo singular de satisfação, onde o simbólico não dá conta da falta. E, por fim, para a gente começar a introduzir o nosso próximo plano de voo, o lugar do outro em Lacan é o campo estruturante da experiência humana. Então, a realidade para Lacan, ela é simbólica, imaginário e real. Eu vou falar diferente porque minha frase ficou muito confusa, vocês me desculpem. A realidade para o Lacan, ela é constituída real, imaginária e simbolicamente. Portanto, o lugar do outro, né, é o campo onde eu me estruturo toda a experiência humana. A depender de como eu me posiciono diante desse significante, diante da castração, é como eu vou estruturar a minha experiência humana, seja do ponto de vista neurótico, seja do ponto de vista psicótico, seja do ponto de vista perverso. Então, é nele que o sujeito fala, se constitui e se aliena. E é também nele que ele encontra o limite de toda significação. Por quê? Não há significante que garanta uma verdade última. E não há palavra que diga tudo. Sempre quando você diz algo, ainda resta, ainda falta. A gente vê essa experiência na análise, né? Você acha que vai contar toda a verdade, aquilo que faz o maior sentido, e depois que você acaba de dizer, parece que falta. Então, não, não é isso. É que falta, não é o que eu queria dizer, né? Então, veja, tem algo que fala no sujeito e fala em mim. A linguagem ela é atravessada e daqui o inconsciente é constituído. Então, qual seria um trabalho de análise? Desidealizar o grande outro e abrir espaço para a singularidade do desejo do outro. Há uma falta no grande outro.
Se a gente puder pensar as questões contemporâneas de uma forma bem breve, quanto mais esse grande outro se apresenta como absoluto, né, mais essa falta fica ali meio nebulosa, e se essa falta é tamponada, eu quebro um circuito, que é justamente o circuito do desejo. É justamente essa falta no grande outro que introduz o sujeito no campo simbólico. A falta, então, para Lacan, não é um defeito nem uma carência psicológica. A falta é uma função estrutural. Quando a linguagem se instala, algo é perdido. O que é perdido? Essa ideia de essa ilusão de totalidade, de completude, né? É aqui que o Freud vai situar, por exemplo, o surgimento do desejo inconsciente, né? A partir do momento que a capacidade discriminatória chega, tudo aquilo que eu vivia até então passa a ser visto como pleno. Quer dizer que era pleno? Não, é porque eu não tinha com o que comparar. E aí essa volta para esse momento de plenitude, né, é um desejo inconsciente, é voltar para algo mítico, voltar para algo que nunca aconteceu. E é justamente essa busca em Freud que movimenta todo o aparelho psíquico. Para Lacan, é justamente essa falta que estrutura o sujeito e é essa falta que é condição para que haja sujeito. Por isso, o sujeito é feito como significante. A falta, então, ela tem uma dimensão simbólica, porque ela é feito do significante. Este significante corta, separa e nomeia. Ao nomear, ele introduz a ausência, o intervalo entre o que se diz e o que se escapa ao dizer. Então, por isso que em análise a gente sustenta o intervalo, sustenta a ausência, a gente vê onde o sentido vacila. Porque é aqui que o sujeito do inconsciente aparece. Então, bem, essa dimensão simbólica da falta é justamente o nosso próximo voo na semana que vem. O que eu vou indicar de leitura para vocês é o seminário 4. Eu vou conferir qual capítulo do seminário 4 e mando para vocês no grupo. Mas lá vai estar, eu acho que as 3 dimensões da falta, ou 3 modalidades da falta, não lembro como que está escrito lá. Mas é isso que eu vou indicar como leitura, que aí na semana que vem a gente desmembra, né, essa dimensão simbólica da falta. No dia 21 de novembro, a dimensão simbólica da falta. No dia 28 a gente pula, que eu vou estar nos preparativos aqui para a jornada que vai acontecer no dia 29. E aí no dia 4 a gente encerra pensando o lugar do analista. Bem, agora eu quero ouvi-los, quero vê-los também, se isso que eu trouxe para vocês hoje fez sentido. Ou se complicou, né? Se complicou, eu fico feliz. Ai. E aí, gente? Não sei se quietinho assim, eu faço assim, pronto, traumatizei todo mundo. Sempre um trauma. E fundamental o trauma, né? Acabamos de ver isso aí. É, sempre Sem um trauma no trauma. sujeito, sem trauma no movimento, no desejo, Sem então, trauma não há trabalho para nós. não é? Não é? Quando vocês pensam, deixa eu só pegar aqui o seminário 4 para já ver qual vai ser o capítulo. Relação de objeto. Ah, é o capítulo 2 do seminário 4, página 24. As 3 formas da falta de objeto. É curtinho, tá? Tem 16 páginas. Suficiente para nos traumatizar, sentir que a gente não foi alfabetizado enquanto lê Lacan. Por isso que 16 páginas é o suficiente. Mas aí a gente destrincha isso aqui na próxima semana.
Erickson, boa noite. Oi, boa noite, Rita. Tudo bem? Tudo jóia Queria só contigo? tirar uma dúvida em relação às formações. Existe ao final das formações algum tipo de certificado? Porque as formações podem ser consideradas cursos livres ou grupo de estudos, algo que seja uma declaração, um certificado dessas formações? Tem? Para quem quiser o certificado da participação no grupo de estudo, né? É só fazer isso via plataforma. Porque na plataforma, né, as gravações ficam todas lá. E aí, no final, quando a gente acabar o curso, quando você clicar em concluir em todas as atividades, dá o certificado de participação, com a carga Ah, horária, todos os encontros, né? ok, ok, Às vezes tem ok, tá. É porque estudante que quer eu não me mandar para atentei a atividade isso. complementar, mas pode sim. Ok, tá certo, querido. Muito obrigada. Imagina que é isso. É isso, então? Saindo cabeça fervendo? Assim espero. Só perguntar uma coisinha, Erickson. Claro. Ó, você compartilha os artigos pelo Google Drive? Quais artigos? Não, esses para gente ler para o próximo encontro. Ah, então, eu acho que aquele Google Drive não está atualizado, né? Vocês me É, desculpem. Eu porque eu vou estava vendo mandar. agora, ele está até outubro, e você falou de um texto do texto de hoje, Ah, o e... texto de hoje eu pedi para enviar no grupo de WhatsApp, que era a necessidade do trauma. Mas Ah, se não tá. tiver lá, eu reenvio no grupo para vocês. Ah, legal. Eu Eu só agradeço. não. Eu acho que eu Tá não lá tenho o sim, parece seminário no Google. 4 aqui Tá já, lá senão eu sim, enviava para Daniel. vocês. Mas eu envio o PDF do seminário 4 no grupo e reenvio esse texto sobre a necessidade do trauma. Eu enviei esse texto sobre a necessidade do trauma porque a dela trabalha esse conceito apresentando um estudo de caso, né? E é um texto muito, muito gostoso. O Erickson, Oi. eu tenho uma pergunta que talvez ela seja complexa para responder agora nos minutinhos finais. Mas é possível dizer que o modo de funcionamento de uma estrutura possa servir de suplência para uma outra estrutura? É complexa com vontade, né? O Lacan, ele vai trabalhar, o Lacan ele pensa a psicose assim como Freud, por exemplo, né, que a psicose ela é desencadeada, né? E por isso que ele vai chegar lá no seminário 23 fazendo aquela separação do sintoma do sintoma, né? Pensando o sintoma com TH, né, como uma função de amarração entre os três registros, né, real, simbólico e imaginário, né? Então, assim, eu poderia dizer, que tem um funcionamento ali que entrou num funcionamento psicótico, mas o oposto não, por exemplo. Não sei se seria essa a sua pergunta, né? Eu tinha pensado justamente no oposto. Teve uma vez que eu estava pensando nisso junto com a Ana Sui, quando a gente estava pensando no tema de uma aula, se era possível, por exemplo, um surto neurótico. Uhum, uhum, É... Mas quando eu penso isso, me lembra muito o conceito de cura, né? E assim, não tem como curar de si mesmo, né? uhum, Então, a partir do momento que isso está ali, né, estruturado, pensando assim, um tratamento, né, uma estabilização da psicose, continua sendo psicose. uhum, O Lacan ele vai trabalhar as estruturas não do ponto de vista de uma gravidade, uhum, né? Tem uma estrutura que é pior, mais grave que a outra. Não, ele vai dizer que o que torna uma estrutura mais grave que a outra é a sua posição na linguagem. uhum, Então, veja, a psicose se apresentava como algo mais grave porque em 1950 existia manicômio, uhum, né? Estavam fora do campo da linguagem, não era possível um reconhecimento. Então, isso que tornava o quadro grave,
não a Uhum. pessoa. E aí estaremos sempre em uma dessas estruturas. É possível estar dentro da estrutura sem estar no tipo patológico? Sim. Então, por isso que em Uhum. cada estrutura eu tenho um tipo patológico. Então, dentro da neurose, a histeria, a obsessão e a fobia. Dentro da psicose, mania não, paranoia, esquizofrenia e melancolia. E dentro da perversão, fetichismo, sadismo e masoquismo. Mas é possível estar dentro da perversão sem estar dentro do funcionamento patológico. Uma vez Beleza, já clareou algumas coisas aqui para mim. Obrigada. tem alguns estudos que eles vão trabalhar sobre os estados limítrofes, né? Uhum. Pensando o borderline, né? E border nesse sentido, né? Que está no Uhum. limite entre a Uhum. psicose e a neurose. Mas tem muitos psicanalistas que não são assim tão a favor dessa ideia. Eu gosto muito de um livro do Christian Dunker, eu acho que é uma biografia da depressão. Uhum. Nesse livro, ele faz um percurso da depressão e ele mostra até como esse conceito do borderline ele chega, né? E veja, ele é um conceito interessante, mas clinicamente muito precário, Uhum. né? Então, ele aparece como substantivo, depois entra como adjetivo, né? Um negócio meio incerto. É um livro interessante para a gente pensar isso, né? E até quando a gente vai pensar as questões contemporâneas, né? Então, tem dois livros que a Renata Wirtmann indicou numa aula ontem, que é A Nova Era do Caos Uhum. Não, perdão, A Nova Idade das Trevas, né? Agora, pensando na tecnologia e as coisas, e outro é A Máquina do Caos. Né? Quando a gente pensa hoje uma contemporaneidade, né, onde nós estamos prometendo para as crianças que é possível ser feliz, 100% feliz, que é possível ter tudo, né, a gente justamente cria essa ideia de um grande outro completo. Então, se ela não consegue, então é ela que está errada, é ela que não dá conta, Uhum. né? Aí nós vamos ter uma série de sintomas, mas que não necessariamente seriam novas estruturas, né? Mas seriam modalidades de se posicionar diante da falta. Uhum. Dado que hoje a gente evita a falta, evita o sofrimento, né? E o sofrimento é trabalho de elaboração. O oposto do sofrimento é paralisia, né? É desalento. Uhum. Muito obrigada, Erickson. Imagina que é isso. Vou enviar para vocês, então, esse PDF desses dois livros que eu falei e também o PDF do Seminário 4, certo? E aí, para a semana que vem, é a leitura do capítulo 2. Em relação aos outros encontros, Daniela, eu não cheguei a trabalhar um texto específico. Eu acabei sugerindo vários textos durante, né? Porque como o nosso percurso é fazer uma apresentação, às vezes não dá tempo da gente... O tema é muito grande para um texto só, né? E aí se eu falo para você, ó, gente, lê esse, aquele seminário, eles iam ficar muito assustados. Então aí a gente vai com calma. Obrigada. Mas se precisar de indicação, alguma coisa, se estiver revendo a gravação, para quem estiver assistindo, fiquei em dúvida, onde está essa referência, onde eu posso encontrar, estudar sobre isso, só mandar um WhatsApp que eu passo para vocês as referências. Tá bom, Fechou? obrigada. Eu que agradeço. Bom, então sextaremos, né? Obrigado aí pela presença, pela companhia, e a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau, pessoal.